Graça e paz, irmãos. Eu já fiz a leitura do textual e dos demais leitura bíblica em classe em outro vídeo, então vamos direto à introdução. Nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Vamos já ler aqui o primeiro tópico. Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém, devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho. A sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. Então Jesus chamou a atenção de um mestre da lei, e vale destacar aqui que ele foi procurar Jesus à noite, justamente porque à noite tinha menos movimentação e ele não queria que os demais mestres o vissem, tirando dúvidas com Jesus, provavelmente. Sendo que ao questionar Jesus a respeito do novo nascimento, Nicodemos vai receber também uma exortação de Jesus, aqui já para resumir. E Jesus vai falar para ele: você é mestre de Israel e não sabes isso? Então, se não crer das coisas terrenas, como crereis se eu vos falar das celestiais? Então nós precisamos, assim como Nicodemos, mesmo em meio à sua dúvida, ele ali se humilhou e foi diante de Jesus para tirar essa dúvida. E temos aqui o que é considerado o texto áureo da Bíblia Sagrada, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através dessa conversa. Então, às vezes, diálogos que você não quer ter com Jesus podem evitar que algo de bom aconteça. Então precisamos ir até Jesus quando nós precisamos. Na verdade, sempre precisamos, Mas às vezes a gente fica na dúvida se devemos ou não devemos fazer. Então nunca tenha dúvida. Se você precisar de Jesus, vá até Ele, que Ele venha até você. A Bíblia diz que Jesus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus não está nos procurando o tempo todo. Basta nós entregarmos a nossa vida na direção dele, que ele vai nos dar o direcionamento e vai nos dar as palavras certas que precisamos para realizar a sua obra. A palavra regeneração, o que significa? Regeneração é dar nova vida, gerar ou produzir novamente. Então precisamos ser regenerados em Cristo, ter um novo nascimento, deixar as coisas velhas para trás. Se um dia você errou, pecou, não é que você não vá fazer mais nenhum tipo de pecado, não vá cometer mais nenhum tipo de pecado, mas agora você vai evitar. Seu pecado não vai ser mais voluntário, vai ser acidental, porque o homem ele está sujeito, infelizmente, ao pecado depois da queda de Adão e Eva. Mas isso não significa que você vai pecar e vai ficar caído. Que Jesus ele te levanta todos os dias. Porque praticamente todos os dias nós pecamos. Então precisamos da presença de Deus diariamente para que Ele nos levante, nos faça permanecer de pé. No subtópico 2 tem o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo.
apresentado pelo nosso Senhor. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Então Nicodemos ele tinha esse reconhecimento a respeito de Jesus como mestre. E no subtópico 3 da parte 1, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. E o interessante é que João Batista ele batizava nas águas, né? E o Espírito desceu em forma de pomba quando Jesus foi batizado. Então precisamos nascer de novo através do batismo e também ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas para diariamente nós estarmos livres do mal, né? Não é que não vai acontecer nada de ruim na nossa vida, mas Satanás ele não vai ter como chegar até nós se nós estivermos em Cristo. As batalhas vão surgir, vão. A gente vai enfrentar vários problemas, vamos. Mas Jesus estará ao nosso lado, ajudando-nos a vencer todos os nossos problemas. Amém? Bom, no tópico 2 temos o título O Novo Nascimento, a Obra da Regeneração. E no primeiro subtópico, o Novo Nascimento, que é o título da lição. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Ou seja, precisamos deixar as velhas práticas, como eu já disse. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica de regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador que possui uma natureza carnal corrompida e caída em pecado passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Estamos vivendo hoje no tempo da graça, né? Onde o nascer de novo a gente pode confundir através do comportamento das pessoas se realmente existe ou não um novo nascimento, porque a graça ela é mais perigosa do que a lei para as nossas vidas, porque na lei o juízo é imediato, a graça não. A graça, o juízo é acumulado. Então a gente às vezes não sabe, não tem discernimento. Por isso que temos que buscar os dons espirituais. Porque às vezes pessoas ruins podem estar ao nosso lado sem nós sabermos. Então precisamos estar em Cristo, estar com o Espírito Santo em nossas vidas, para saber do que provém de Deus e o que não provém. A regeneração como obra exclusiva de Deus, subtópico 2 da parte 2. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Neste contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo que concede nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então precisamos reconhecer os nossos erros, a necessidade de termos um Salvador, que é Jesus Cristo, na nossa vida, para Ele efetuar essa obra regeneradora em nossas vidas.
Porque se não existir um reconhecimento da nossa parte, como que Deus vai atuar? Como que Deus vai fazer? Não é que Deus dependa do homem para fazer alguma coisa, mas em relação à nossa vida, à nossa transformação, depende sim de nós buscarmos a Ele para poder sermos transformados. Subtópico 3 da parte 2. A necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram, Romanos 5,12. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração, Romanos 5,19. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial, Filipenses 2,8. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Então, vale destacar, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas essa ação regeneradora do Espírito Santo, que é essencial para todos, ela tem que ser completa em nossas vidas. Não adianta nós tentarmos buscar atalhos para que a nossa vida seja regenerada. A gente tem que buscar o caminho certo. E a Bíblia diz em Mateus 7 que o caminho é estreito, apertado, se não me engano, nos versículos 13 e 14. O caminho é estreito, é apertado. Então precisamos andar na porta, passar pela porta estreita, andar no caminho apertado para termos a vida eterna. Amém? Tópico 3. Os meios da obra regeneradora. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito, embora muitos interpretem que a água no Evangelho de João como alusão ao batismo cristão. A regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior, que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo, a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É óbvio que o batismo nas águas físico, é uma coisa simbólica, do novo nascimento, tanto que existe ali o deitar por completo na água, você submergir todo o corpo e trazer de novo para fora, que é o batismo por imersão, que é aquele que eu concordo. Agora, existem outros tipos de batismo, onde só jogam a água em cima, onde não é coberto totalmente o corpo, porém, não existe nesse tipo de batismo esse simbolismo, do sepultar e nascer novamente, como se fosse ali simbolizando o processo de regeneração, onde você vai nascer de novo, sepultado o velho homem e nascer novo homem. Mas esse ato não é um ato milagroso, assim, eu vou me batizar nas águas e vou dali agora, nunca mais vou pecar. Não é isso. Isso daí é uma coisa diária que você tem que fazer. Você tem que diariamente buscar o Senhor para poder não acontecer esses acidentes, que é o pecado. Subtópico 2 da parte 3, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Semelhante, em Tiago, lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso ela é tão poderosa, viva e eficaz.
pois alcança o lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. A semente, como todos nós sabemos, ela para gerar vida, ela tem que morrer, né? Tanto que colocam as sementes para secar. Às vezes alguém bota assim em cima do telhado, né, para depois que ela estiver seca, ou seja, morta, ela então vai gerar dali uma nova vida. Quem sabe uma hortaliça, uma árvore, depende da semente que for utilizada. Então nós, muitas das vezes, para produzirmos alguma coisa, temos que nos matar, temos que renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos prazeres momentâneos, para que então possamos produzir vida. Quem sabe existam almas que necessitam da sua morte para serem geradas. Mas não estou falando especificamente de uma morte física. Em alguns casos também existe a morte física, né? Quantas almas já foram salvas através de mártires, né? Mas eu estou falando também de uma morte na entrega física, de pessoas verem através de você uma entrega que eles não têm. Então vem em você um exemplo, um testemunho de vida para que eles possam ser gerados em Cristo Jesus. E o subtópico 3 da parte 3, que é o último, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano da salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro, em 2 Pedro 3,9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Vem aí a questão do livre-arbítrio, que os calvinistas vão debater, porém não existe como negar, né, essa questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe, eu escolho o que eu faço, você escolhe o que você faz. Existe a eleição? É óbvio que existe. A eleição em que sentido? É porque Deus, pelo seu conhecimento antecipado, ele já sabe das nossas tomadas de decisão. Então, antecipadamente, Deus ele já sabe quem são os eleitos por causa da escolha que eles futuramente irão fazer. Então, Deus conhece essa escolha futura. Deus ele está na linha do infinito. Ele conhece o antes e o depois, o agora. Então, Deus ele não tem nada, ele não é surpreendido por nada. Tudo o que acontece, ele já sabe que vai acontecer. Tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer está no controle do nosso Deus. Então, que possamos tomar a decisão certa para escapar do juízo que virá sobre todos nós. Só para ressaltar, o juízo que virá sobre todo aquele que não escolher o caminho certo, a porta estreita, o caminho apertado. E para concluir, a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina, aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Foi citado aí o capítulo 1 de João novamente, né, igual na aula passada. Vale lembrar que veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a salvação ela não está restrita apenas aos judeus, ela alcançou a todos nós. Então todo aquele que buscar ao Senhor, enquanto podemos achá-lo, enquanto se pode achar, invocarmos enquanto está perto, aí sim
podemos ser salvos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Uma boa aula a todos daqui a pouquinho.